Olá, amigos. Vocês estão nos acompanhando, eu espero que vocês estejam bem. Estamos trabalhando o livro do Carlos Bacelli, o livro Pai, Perdoa-lhes. Estamos trabalhando várias mensagens do Bacelli. No livro Pai, Perdoa-lhes, nós vamos trabalhar hoje o capítulo 90, Depressão e Ociosidade. Depressão e ociosidade. Então veja, olha as colocações que o Carlos Bacelli traz para a gente a respeito deste texto, deste tema. Ele coloca assim: ainda que algum diagnóstico médico aponte para tal possibilidade, não admitas que estejas padecendo de qualquer estado depressivo. A primeira colocação que ele faz para a gente é para a gente não se entregar, ainda que tenha o diagnóstico médico. Veja bem, não é para negar o estado, é não se entregar. Ele não está invalidando o diagnóstico médico. Ele não está invalidando. Lembrando para vocês que a palavra depressão, ela foi instituída a partir do século XIX. Ela foi instituída a partir do século XIX, final do século XVIII, século XIX, tanto que no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, Bem-aventurados aflitos, no item 25, está intitulado para nós melancolia, porque o termo que antecedia depressão era melancolia, introduzido por Hipócrates, aproximadamente 400 anos antes de Jesus. Melancolia do grego significa humor negro. Humor negro. Então, depois, ou seja, esse termo perdurou por aproximadamente 2.200 anos. Depois desse movimento, trazido para o termo depressão, ele coloca que não é para a gente se entregar, ainda que haja o diagnóstico médico. O que ele está dizendo? Luta. Ele está dizendo para a gente não parar. Tanto que o tema é depressão e ociosidade. Reaja com vigor a toda sensação de abatimento em teu mundo íntimo. Reaja com vigor. Reaja com vigor. O médico, ele vai fazer a função dele. Qual que é a função? Identificar o seu estado. Identificar, gente, sai daquelas colocações de que hoje eu estou numa deprê. Para! Não existe depressão de um dia. Quando você tem aquelas consultas com o médico, com o psiquiatra, com o psicólogo, ele vai fazer na conversa de 15 minutos, 30 minutos, 40 minutos, à medida que vai conversando, ele vai observar sintomas. Sintomas. Vou pegar só para vocês terem uma ideia, alguns sintomas que a Organização Mundial de Saúde coloca para a gente. Alguns sintomas. Ela vai falar, por exemplo, do sintoma de disforia. A pessoa deprimida, ela está disfórica. O que é disforia? É falta de euforia. Falta de euforia. Disforia. Anergia, não tem energia. Falta, ausência. Disforia, anergia, anedonia, falta de prazer. Não tem prazer em viver, não tem prazer em ler, não tem prazer em aprofundar, não tem prazer em praticar esporte, não tem prazer em se alimentar, não tem prazer sexual, não tem prazer em diálogo, não tem prazer em passear. Anedonia, pessoa anedônica. Disforia, anergia, anedonia, ansiedade. Ansiedade, trazendo para nós como aquele sentimento de expectativa negativo. Porque a Joana de Ângeles faz referência à ansiedade positiva. Qual que é a ansiedade positiva? Aquela expectativa saudável. Ah, mas ela faz referência sobre isso? Faz. Quando ela fala para a gente no livro O Homem Integral sobre a ansiedade positiva. No capítulo 1, intitulado Fatores de Perturbação, ela cita 5 fatores de perturbação da alma. Um deles, a ansiedade. E ela fala que ela pode ser negativa, como ela pode ser positiva. Se ela te traz transtornos fisiológicos, essa ansiedade é negativa. Se ela não te traz transtornos, você está aguardando um resultado, está aguardando uma prova, aguardando a chegada de uma pessoa, aguardando por um evento,
aguardando uma viagem, mas não te traz transtornos, não te traz problema gastrointestinal, úlcera duodenal, não te traz queda de cabelo, manchas de pele, problema respiratório, ela não te traz essa ansiedade positiva. Então, repetindo, sintomas para o estado depressivo: disforia, anergia, anedonia, ansiedade, esgotamento físico, cansaço constante, cansaço em tudo que propõe, cansaço em toda e qualquer atividade, independente de qual seja a atividade, cansaço o tempo todo, cansaço em sair, cansaço em conversar, cansaço em se movimentar, esgotamento físico, são sintomas. Outro sintoma, distúrbio de sono. Dorme demais ou não dorme nada, ou tem sono intermitente, distúrbio de sono. Você avalia o que é necessário para o seu corpo. Você avalia. E aí você vai entender se está indo além, mesmo dormindo dentro da necessidade. Necessidade, olha, passar de 8 horas já é complicado. Mas tem pessoas que com 6 horas está satisfeito, tem pessoas que com 5 horas está satisfeito, mas dormir 9, dormir 10, dormir 11, isso pode sinalizar algum mal-estar. Ou não dormir nada, ou ter sono intermitente, ou ter terror noturno, pesadelos constantes. Sonambulismo, eu não estou colocando sonambulismo conforme coloca para nós o livro dos médiuns como fator mediúnico. Esse é outro quadro de avaliação. Estou colocando como distúrbio. Então, distúrbio de sono, distúrbio psicomotor, pessoa fica com agitação o tempo todo, ou lerdeza, e ela sabe que está no movimento de lerdeza. Ou agitação, e ela sabe que está no movimento da agitação. Distúrbio psicomotor. Distúrbio alimentar. Come demais ou não come nada. Vai largando tudo de lado. Distúrbio de raciocínio. Distúrbio de raciocínio, não consegue fixar nada daquilo que estuda. Não consegue fixar nada daquilo que lê. Distúrbio de raciocínio. Não consegue alinhavar as ideias e chegar até o final do seu raciocínio. Distúrbio de raciocínio. Tensão, nervosismo, agressividade, irritabilidade. Outro sintoma. E por último, pensar na morte como alternativa. Não quer dizer necessariamente que vai buscar a morte, mas já pensa que poderá. Ok. Veja bem, quando o médico vai avaliar, ele vai medicar, reaja com vigor a toda sensação de abatimento em teu mundo íntimo, ainda que esses sintomas que nós trouxemos esteja caracterizando o quadro depressivo que o médico avaliou, ele viu que você está deprimido. Então, por isso que eu disse para vocês no início, para de pensar que, nossa, eu estou num quadro depressivo, 1 dia, 2 dias, 3 dias, 1 semana, isso não caracteriza a depressão. Não caracteriza. Esses sintomas avaliados, ou seja, disforia, anergia, anedonia, ansiedade, esgotamento físico, distúrbio de sono, distúrbio alimentar, distúrbio psicomotor, distúrbio de raciocínio, tensão e pensar na morte como alternativa, são 11 sintomas. A Organização Mundial de Saúde propõe que a pessoa tem que estar carregando desses sintomas, pelo menos 4 a 5 sintomas por 3 meses. Aproximadamente, para caracterizar estado depressivo. Então, tem uma tristeza, isso não é depressão. Tanto que a Joana de Ângeles coloca para nós o quê? Sobre a tristeza. Essa tristeza que te domina, amargurando as tuas horas, é grave enfermidade que precisa ser retirada a partir de agora. Se é grave enfermidade, não faça com que aquilo te adoeça. Não patologize esse estado interno de angústia que venha a aparecer. Agora, está com o diagnóstico médico? Não negue o tratamento. Não é para fugir do tratamento, não. Apenas não fortaleça esse movimento de dor. E aí ele diz mais.
Não deixes que esta ou aquela manifestação de tristeza cresça em teu espírito, transformando-se em apatia de natureza crônica. Aí sim, natureza crônica, você está agravando aquela tristeza, agravando aquele estado. Não agrave. Não agrave. Quando Jesus fala para nós em relação ao doente, levanta-te e anda, fazendo referência ao capítulo 8 de João, ao versículo 5, ele coloca para nós ali, levanta-te e anda. Ele levanta, quando ele fala levanta-te e anda, em outra tradução ele coloca lá, levanta, toma o teu leito e anda. Ou vocês vão encontrar, levanta, toma o teu leito e vai para a tua casa. O que Jesus está propondo? Sai do movimento de apatia. Sai do movimento de inércia. Então, ainda que você esteja com diagnóstico, mas avalie. Porque, de repente, você procura porque está 3 dias, 5 dias, 1 semana, 2 semanas, mas na hora que vem uma notícia feliz, você vê que aquela tristeza já foi dissipada. Então, muitas vezes, você está aprofundando, ou seja, você está cronificando uma tristeza que pode ser liberada. Ok? Esmerando-te para sempre acertar, não deixes de fazer o que a vida te enseja para tanto. Ora, esse trechinho eu separei, esmerando-te sempre acertar, lá daquele texto que nós abrimos sobre absolvição. Por quê? Porque se você vai lutar para acertar, você vai fazer movimentos diferentes. Se você começa a fazer movimentos diferentes, lembram do vídeo que nós gravamos sobre a absolvição? Esmera a acertar e luta. Isso tem a ver com este parágrafo que nós estamos colocando do se levantar. E aí vem o irmão José, no parágrafo seguinte, dizendo, levanta-te e age, dando ocupação útil ao teu pensamento e às tuas mãos. Lembram quando nós fazemos referência à doutrina espírita, ela vem mudando a nossa maneira de pensar. Passa pelos nossos corações, mudando a nossa forma de sentir. Mas ela precisa sair pelas nossas mãos em forma de trabalho? É isso. Levanta-te e age. Quando Jesus coloca para nós, levanta-te e anda. É um movimento de ação. Levanta-te e age é a fala do irmão José. Levanta-te e anda é a fala de Jesus no capítulo 8 de João que a gente fez referência. Não te permita sentir o próprio corpo na condição de fardo difícil de carregar. Não te permita sentir o próprio corpo na condição de fardo difícil. Viver é difícil. Mas não dificulte ainda mais. Não dificulte ainda mais. Por quê? Se não é para a gente permitir que isso ocorra, então é para nós fazermos movimentos diferentes. Você sabe quem faz essa colocação para nós? Lá no livro Grande Sertão, Veredas, Guimarães Rosa, que a gente já fez referência em outros vídeos, ele nasceu em 1908, no início do século XX, ele coloca para nós em Grande Sertão, Veredas, e ele repete essa fala de Riobaldo. Ele coloca para nós que viver é muito perigoso. Olha que interessante a fala. E é muito interessante não só por isso, porque, veja, a continuidade. Viver é muito perigoso e sempre acaba em morte. Não é interessante isso? Quando Guimarães Rosa coloca isso para nós na obra, não é nenhum movimento de teorizar sobre estado depressivo. Tanto que o livro se chama Grande Sertão, Veredas. A vida é árida. A vida é árida. Viver é muito perigoso. A vida é árida mesmo. Não é para você, não é para mim, é para todos. A vida é árida. Grande sertão. Todos nós temos que lidar com a aridez da vida. Todos nós. Mas tem veredas. Quando Paulo de Tarso fala para nós, endireitai as veredas dos vossos pés,
ou seja, endireita o caminho. Quando Guimarães Rosa coloca que é muito perigoso viver, é muito perigoso, ele coloca isso para nós, aproximadamente, se eu não me engano, a publicação desse livro é da década de 50, ele desencarna em 1967. E é muito interessante que ele não poderia ter nascido numa cidade melhor, inclusive para nós que somos mineiros, né? Nasceu em Cordisburgo, cidade do coração. Cordisburgo. Cordes vem do francês coração. Burgo vem do alemão vila, vila do coração. Cordisburgo, ele nasce ali. Ali ele se torna médico, ali ele se torna jornalista, escritor, e ele divulga isso para o mundo. E ele cobra que nós, mineiros, e aí eu quero trazer para a nossa brasilidade, ele coloca para nós mineiros, num texto onde ele declara amor a Minas, entre as várias colocações, ele diz para nós assim, Minas entende, atende, toma tento, avança, peleja e faz. Então eu estou colocando isso para a nossa mineiridade. Eu estou colocando isso para a nossa brasilidade. Minas entende, atende, toma tento, avança, peleja e faz. Nessa declaração de amor que ele provoca os mineiros, e a gente está expandindo, provocando nós, brasileiros, saiamos desse movimento de ociosidade, saiamos dessa construção inferior de estado depressivo. O médico identificou, trabalha em cima da identificação médica, trabalha em cima da orientação médica, mas não alimente a dor, não vivifique a dor. E ele diz mais, irmão José, sem desconsiderar a necessidade de prescrição medicamentosa, está vendo o que nós colocamos? Sem desconsiderar a necessidade do medicamento. Não é para a gente dizer que não precisa disso, não. O médico identificou, trabalhe com orientação médica, mas trabalhe o seu estado íntimo. Sem desconsiderar a necessidade de prescrição médica, a que sejas orientado por médico, amigo e competente. Não cruze os braços. Não cruze os braços, porque toda depressão, quando dela nasce, se alimenta de ociosidade. Toda depressão se alimenta de ociosidade. Não cruze os braços após a identificação. Identificou o mal-estar? Identificou o estado de dor? O médico te passou a medicação? Te passou a forma de trabalhar? Ora, não cruze os braços. Trabalhe em cima do movimento de ação, porque toda depressão escora na ociosidade. Toda depressão escora na inércia. Se toda depressão escora na inércia, nós temos que fazer movimentos diferentes. Se precisamos fazer movimentos diferentes, eu quero deixar com vocês aqui 4 aspectos que a gente precisa trabalhar para sair desse movimento. Atentem-se que o texto se chama Depressão e Ociosidade. 4 aspectos. O médico psiquiatra Davi Servan, no seu livro Curar, ele coloca para nós 4 aspectos que são importantes trabalharmos para sair deste estado. Primeiro aspecto, acompanhamento psiquiátrico. Primeiro aspecto, acompanhamento psiquiátrico. Segundo aspecto, acompanhamento terapêutico. Acompanhamento terapêutico. Terceiro aspecto, atividade física. Veja, ele coloca para nós que ainda que o deprimido já envolvido com essas 3 aqui, ainda que ele se envolva só com essas 3, ele terá respostas. Ele tem resposta.
Ele tem resposta positiva, ele tem resposta saudável. Mas ele propõe que o ideal é a gente não se prender apenas às 3. É importante que a gente se envolva com atividade filantrópica. Atividade filantrópica. O que ele diz para nós aqui? Ele diz assim: as pessoas que estão envolvidas em estado depressivo, as pessoas que estão envolvidas com os 4 aspectos, ela tem resposta mais rápida do que aqueles que estão envolvidas apenas com os 3 primeiros aspectos. Que ele trabalhou com grupos de controle, em campos de concentração. Imagina, ele trabalhou com pessoas que estavam trazendo traumas de guerra. E ele coloca isso nesse livro, Curar. Então, se a pessoa está fazendo acompanhamento psiquiátrico, acompanhamento terapêutico, atividade física, resposta saudável. Mas ele não abre mão de nenhum desses acompanhamentos. Porém, quem lida com atividade filantrópica, e aqui ele não está falando de religião, ele está falando de espiritualidade. Quem lida com atividade filantrópica tem respostas mais rápidas. Por quê? Porque a pessoa trabalha a sua dor em lidar com a dor do outro. Todas as 4 atividades propõem a gente sair da inércia. Lembram quando nós fizemos referência? Olha, o texto se chama Depressão e Ociosidade. Lembra quando nós fizemos referência ao ócio produtivo? Que o sociólogo Domênico De Masi fala para a gente? Ou seja, o tempo todo, qualquer uma dessas atividades nós temos que sair da inércia. Quando Domênico De Masi, que nasceu em 1º de fevereiro de 1938, ainda está vivo, sociólogo italiano, está com um pouco menos de 90 anos, 1º de fevereiro de 1938, fala para nós do ócio produtivo, ele está propondo o tempo todo atividade. Quando a pessoa está em estado depressivo e ela precisa sair desse estado, o que ele propõe? Não se alimente da ociosidade. Por isso o texto se chama Depressão e Ociosidade. Não abra mão das atividades que a psiquiatria propõe, mas autocuidado. Atentemo-nos para isso, para que a gente se liberte dessas dores que a gente está cronificando no nosso estado íntimo, em vez de aproveitar aquilo que as oportunidades estão propondo a gente no dia a dia, através da providência divina. É isso aí que nós tínhamos para trazer. Eu espero que esteja valendo as reflexões para vocês. Vocês vão acompanhar, quem quiser aprofundar, nós temos mais colocações nos vídeos que falam sobre depressão. Depressão à luz da doutrina espírita e uma palestra também sobre depressão, com 1 hora e pouco, e um seminário. Então a gente trouxe apenas para aproveitar as colocações do irmão José, apenas a gente resumindo, mas existe muito para a gente aprofundar nisso aí, ok? Um abraço a todos, até breve, se Deus quiser.